Olá, telespectador, olá, internauta. Graças a Deus estamos em mais um programa Assunto do Dia ao vivo. Seja bem-vindo à Rede Brasil de Comunicação. Olha, você tem ou faz uso profissional de um veículo automotivo? Qual o mais vantajoso, a gasolina ou o etanol? Porque na região metropolitana, abastecer com etanol tornou-se mais vantajoso. A gasolina deve subir até o final do ano? Quais os fatores motivantes desse aumento? O que a política e a economia têm a ver com esse assunto? O que o cidadão deve fazer? Quais as dicas para reduzir os gastos com os combustíveis? Quais os modelos de veículos mais econômicos? Qual a procedência do etanol? Como ele é fabricado? Qual o desempenho do veículo abastecido com etanol e com a gasolina? Para responder a essas e outras questões, nesta ocasião já contamos com a presença do José Emílio Calado, ele que é economista e presidente do Instituto Brasileiro de Finanças, além de diretor da SPPE. Além dele, contamos com a presença também do Murilo Nóbrega, ele que é coordenador do curso de Engenharia Mecânica da Estácio de Sá. Antes da nossa conversa com os nossos convidados de hoje, vamos conferir juntos uma matéria com a repórter Joyce Fernanda e daqui a pouco a gente volta. Com a crise que o país enfrenta e uma inflação que não para de subir, o que o brasileiro mais tenta fazer é economizar. E quando a gente para pensar nos combustíveis, não é diferente. Já subiram de preços 2 vezes somente este ano. Mas quando a gente fala de economia, só deve levar em consideração o valor? O preço é um fator importante, mas você tem que ver o fator técnico também. Esse fator técnico é em função do fabricante do motor, que esse motor já sai com características de fábrica, né? E também o fator do uso do próprio carro, a parte técnica. Então, tem carro que consome mais do que o outro. O carro Flex oferece a possibilidade de escolha entre o álcool e a gasolina. Porém, qual dos dois é o mais vantajoso? O álcool, além do carro consumir mais, o preço também não está compatível para se encher mais o tanque com álcool, não. Exceto uma vez por mês por uma questão de manutenção do motor. Se o preço do álcool estiver bom com relação à gasolina, ele rende mais do que a gasolina. Maurício e Alan, o professor explica que existe uma variação para cada marca de carro. Por isso vocês estão tão satisfeitos. Existe um cálculo para saber se o combustível mais vantajoso a ser usado por você deve ser o álcool ou a gasolina. E essa fórmula está circulando na internet. Seria dividir o valor do álcool pelo da gasolina. Se o valor for menor ou igual a 0,7, seria mais em conta utilizar o álcool. Mas será que essa resposta é 100% verdadeira? Depende também da questão do motor. Tem motor que esse fator não é 70%, esse fator é 65%, 66%. Tem motor até que é 60%. Se você não sabe quanto seu carro está consumindo, é simples. Você abastece com gasolina e faz a conta e vê quanto ele está consumindo. Abastece com álcool e faz a conta. Aí vai ver o desempenho técnico de consumo por quilômetro, quilômetro por litro de cada produto. Já o gás natural veicular é indicado para quem percorre grandes distâncias. Para o condutor comum, não existe benefício tão grande, a não ser que fosse criado um incentivo, como a diminuição das taxas. Quando iniciou todo esse processo de implantação do GNV, então o preço era incentivado. O preço era mais baixo, exatamente para compensar o custo de transformação do carro. Hoje já não tem mais esse incentivo. Poupar é sempre bom e algumas dicas podem te ajudar a não gastar tanto combustível. São medidas simples e com a satisfação garantida. Além da questão dos radares que tem na cidade, a gente já tenta manter a velocidade, uma questão de consumo e também a questão de calibragem de pneus, questão de peso no carro também. Então a gente sempre mantém essa questão para manter o consumo, porque a gasolina não está barato, né? Troca de marcha, quanto mais os carros normalmente têm a rotação, o giro do motor. Então, quanto menor o giro, melhor. É logicamente que você agora precisa mais potência, então tem que ter marchas menores. Né? Primeira, a segunda e a terceira são as que consomem mais. Se você puder andar mais em quarta, mais em quinta, né? Aí tem que ver também carros automáticos, né? Os carros automáticos,
costumam consumir mais quando ele tem só 4 marchas. Tem 4 marchas, então ele consome mais. Carro automático, hoje tem carro automático com 7 marchas. Então esses carros automáticos já são mais econômicos. Muito bem, estas foram algumas das muitas dicas que vamos repassar aqui ao longo do nosso programa, hein? Fique atento às informações e às dicas que estaremos repassando para você. Olha, quando você abastece seu carro flex, já observou que a maioria das pessoas, os motoristas principalmente, fazem as contas para ver qual o combustível mais vantajoso? A gente conferiu aí uma fórmula básica, essa fórmula está sendo divulgada amplamente aí entre as pessoas, pelas redes sociais, enfim. Para isso, uma antiga fórmula é aplicada, aquela que você observou. Divide-se o preço do álcool pelo da gasolina e o seu resultado for menor que 0,70, significa que o preço do etanol é inferior a 70% do preço do combustível concorrente e vale a pena realmente optar pelo etanol. Mas esse cálculo ele está sendo questionado por um estudo que aponta que vale a pena abastecer com etanol quando ele custa até 80% do preço da gasolina. A novidade é polêmica e diverge também do padrão divulgado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. O estudo foi feito com base nos dados do dia a dia de 410 mil veículos que são gerenciados pela Ecofrotas, que presta serviço de gerenciamento, abastecimento e manutenção de frotas em todo o país. Melhor desempenho do que o etanol? Você vai conferir aqui no programa Assunto do Dia. O que você acha? Você pode aí participar, mandar sua mensagem agora mesmo para a nossa fanpage. A nossa fanpage está aí para você mandar a sua mensagem. Você manda através do www.facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia e posta a sua mensagem, sua reflexão, seu pensamento e vamos ter o maior prazer de ler a sua participação. E só lembrando que hoje também temos uma enquete, uma pesquisa que estamos propondo para que você possa participar conosco. Olha só, já que o Brasil é um dos grandes produtores de petróleo, você concorda que a gasolina deveria ser mais barata internamente aqui no país? Deveria ser mais barata a gasolina porque o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo, segundo a OPEP? Você vai participar aí através da nossa linha interativa 0 operadora 81 3424 1977 3424 1977 e participa da nossa enquete. Já aproveitando, é claro, participando da enquete, já deixa sua mensagem, sua dúvida, tá certo? Com a nossa produção. Bom, e neste momento eu quero agradecer aqui a presença dos nossos dois convidados, que é um prazer muito grande tê-los aqui no programa Assunto do Dia, começando pelo José Emílio Calado. É um prazer recebê-lo. Bom dia. Bom dia aos telespectadores. Muito bom, agradeço pelo convite. E esse assunto da gasolina é um assunto bastante interessante do ponto de vista econômico, né? Porque a gente mexe com a economia do Brasil, ela hoje está muito dependente da gasolina. Por quê? Porque você tem o transporte no Brasil das mercadorias feito por caminhões. Basicamente estradas, 70%, 80% é feito por caminhões. Então isso, e você também tem um fluxo muito grande de carros, as pessoas se movimentando de um local para outro. Então isso afeta e muito a economia na medida em que você tem o controle de preço da gasolina. E principalmente que estamos, já é declarado que há uma crise econômica no país e muita gente está muito preocupada com essa situação que a gente, ao longo do nosso programa aqui, da nossa conversa, a gente vai poder conversar um pouquinho mais, discorrer um pouquinho mais sobre essa temática. E também eu queria agradecer aqui a presença do Murilo Nóbrega. É um prazer recebê-lo, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vai ser interessante esclarecer alguns pontos para o pessoal que
está sentindo na pele o preço alto dos combustíveis. Verdade, verdade. Já para a gente começar a conversar sobre esse assunto, não é? Tem algumas dúvidas que geralmente surgem. Por exemplo, nós ouvimos aí, não é, o nosso personagem na matéria, não é, a matéria da Joyce Fernanda, o Elcio, né, Almeida, ele que é engenheiro mecânico, ele trouxe algumas dicas importantes. Mas um outro ponto que a gente pode ainda comentar é sobre a troca de marcha, não é? A parte mais mecânica, de fato, Murilo, que a gente pode até trazer algumas dicas importantes para o telespectador, né, o condutor do veículo, ele ter noção. No caso, por exemplo, da troca de marcha, é verdade que dependendo do veículo, a disposição, não é, que ele vai ter e a utilização do combustível, por exemplo, tanto o etanol como a gasolina, pode haver aí uma diferença nesse caso ou não, na questão da troca de marcha? Sim, o condutor ele tem um papel fundamental para consumir menos enquanto ele está dirigindo. Então, se ele faz as trocas de marcha na rotação correta, e essa rotação é indicada no manual do veículo, ele vai consumir menos. Então, se ele dirige de uma forma mais prudente, com menos freadas e menos arranques, ele consome menos combustível e isso é significativo ao final de um período. Agora, uma coisa que a gente talvez não tenha mencionado desde o início do programa é que há outros fatores que podem desencadear uma queima maior de combustível, uma utilização maior do combustível. Por exemplo, pessoas que enfrentam engarrafamentos todos os dias, né? A temperatura, o clima, tudo isso interfere de alguma forma, professor? Sim. Hoje, a cidade que a gente vive, especificamente o Recife, é difícil você sair e não enfrentar algum engarrafamento. Então, nesse período que o carro está no engarrafamento, ele está ligado e está consumindo. Então, o consumo no final vai ser maior do que se você estivesse andando numa rua desimpedida. Uhum. Agora, José Emílio Calado, uma coisa importante que as pessoas com certeza estão fazendo é a seguinte pergunta: ou estão fazendo ou já fizeram em algum momento, principalmente com a alta da gasolina. Nesse início de ano já foi declarada aí 2 vezes, não é? uma alta, não é? No valor dos combustíveis, no caso da gasolina principalmente, que é a mais utilizada no país. Muita gente está se perguntando qual a motivação dessa alta da gasolina, já que somos um dos maiores produtores, segundo a OPEP, né, de petróleo e tudo mais. Como a gente pode entender de fato essa mudança econômica, esse valor da gasolina? No Brasil, infelizmente, aconteceu um fato que o governo utilizou aí no ano passado, a Petrobras, como forma de conter a inflação. O que nós estamos pagando hoje é esse preço do erro passado. O preço do barril de petróleo, há um ano atrás, ele custava algo em torno de 80, 100 e poucos dólares. Então, naquela época, já era para ter tido aumento de preço. O governo, com um objetivo que está claro hoje, extremamente eleitoreiro, ele não aumentou o preço da gasolina na época, consequentemente, nós estamos sofrendo agora isso. E não era para ter, era para a gente ter, hoje, está com redução do preço da gasolina por causa do preço do barril do petróleo. O barril do petróleo está em torno, ele chegou a 40, aumentou aí um pouco, está a 50, 60, como nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está tendo redução do preço da gasolina. Por quê? Porque lá é uma economia de mercado. Se o barril está em 100, a gasolina aumenta. Se o barril está em 50, a gasolina baixa. Agora, há uma tendência natural também do etanol seguir esse crescimento, eu falo no sentido de aumentar os valores ou não? Há uma tendência natural? Veja só, aí é um outro erro também cometido pelo governo, infelizmente, que com essa redução do preço, esse travamento do preço da gasolina no passado, o que aconteceu? O etanol, os produtores de açúcar e álcool, os produtores de álcool, tiveram seus custos aumentando e, consequentemente, o preço do álcool encostou muito no preço da gasolina. E aí o consumo decorrente dessa diferença de 70%, todo mundo passou a colocar gasolina e não mais álcool, porque era inviável. Entendo. Então,
O que aconteceu é que, com isso também, além do governo prejudicar a Petrobras, prejudicou também o setor alcooleiro. Então quer dizer que a gente vê que é uma via de mão dupla que quase que é irreversível, né, modificar essa situação. Agora, eu queria também aproveitar aqui a presença do Murilo Nóbrega, justamente sobre alguns modelos de veículos. Eu queria me direcionar, não a marca, é claro, né, nem, enfim, mas a questão simplesmente do modelo do motor. Por exemplo, modelos 1.0, 1.4, 1.6, qual a diferença desses motores? Quais utilizam mais combustível, o que tem melhor desempenho? Eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho. Ok. A potência do motor é o volume de combustível que entra dentro dele. Então, um modelo 1.0 significa que entra 1 litro de combustível, 1.6 entra 1,6 litros de combustível. Então, quanto maior esse número, mais vai consumir o carro. Então, existem caminhonetes, por exemplo, 3.6. Então, um consumo de um carro desse é muito maior do que um carro popular, como se chama o 1.0. Agora, né? com relação a digamos, tem a utilização do combustível maior, nesse caso, quanto maior for a questão do motor, né? 1.0, aí vai subindo, 1.4, daí vai por diante. Quanto maior for, vai gastar mais combustível. Mas com relação à avaliação do desempenho desse veículo, tende a ser maior quanto maior for esse motor ou não? Pois é, um motor com maior potência, o carro, você pode desenvolver mais, você pode pisar no acelerador e ter uma resposta rápida. Então, ele é mais confortável de dirigir e numa estrada, numa viagem, ele se torna até talvez mais seguro também do que um carro 1.0. Muito bem, vamos dar uma pequena pausa aqui. Eu adorei aqui as orientações, as dicas importantes, as reflexões que nós fizemos neste momento, mas ainda temos 2 blocos pela frente e também você pode participar, você pode interagir conosco, é muito simples. Daqui a pouquinho a gente vai mencionar aqui mais uma vez a nossa enquete de hoje, juntamente com a nossa linha interativa e, é claro, a nossa página nas redes sociais, tá bom? Para você mandar a sua mensagem. Mas nesse momento, vamos conferir a previsão do tempo. A previsão para a região metropolitana é de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado com chuva a qualquer momento. Em Recife, a máxima esperada é de 30 graus. Em Paulista, a máxima é de 29 e a mínima pode chegar a 23. Em Petrolina, a máxima pode chegar a 32 graus. Muito bem, conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. E você pode mandar a sua mensagem agora mesmo, aproveita o intervalo, participe aí da nossa enquete também. A enquete que vem com a seguinte pergunta: queremos saber a sua opinião sobre este assunto que estamos conversando hoje aqui no programa. Já que o Brasil é um dos grandes produtores de petróleo, você concorda que a gasolina deveria ser mais barata internamente? Você acha que sim ou você acha que não? Participe, ligue para a nossa linha interativa, através da nossa linha interativa e participe aí da nossa enquete, como deixe também a sua mensagem, se caso você quiser, através do 3424-1977 ou mande a sua mensagem também através da fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso endereço aí no Facebook, é a nossa fanpage. Daqui a pouquinho a gente volta com outras dicas importantes. Não saia daí. Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia hoje, falando sobre as vantagens e desvantagens do álcool e da gasolina. E por falar em combustível, estamos falando também em veículos. Vamos saber como está a situação do trânsito em alguns trechos da cidade. Vamos conferir aqui na nossa primeira tela a situação da Avenida Agamenon Magalhães. Olha só ali, próximo à Praça do Derby ali, você vê a movimentação de veículos intensa, não é? Uma grande circulação de veículos neste momento, mas não há retenções, não há engarrafamentos neste horário da manhã. De lá, da Agamenon Magalhães, vamos conferir outro trecho importante aqui da cidade do Recife. Vamos conferir agora o Largo do Cabanga, ali nas proximidades da Ponte do Pina. Olha só a movimentação também lá,
um grande fluxo de veículos, mas não há retenções, não há engarrafamentos, pelo menos neste momento. De lá também vamos conferir outro ponto da cidade, agora a Avenida Recife, muito bem movimentada, como nós podemos conferir na tela. Então você confere aí um fluxo grande de veículos, mas não há retenções, não há congestionamentos, engarrafamentos neste momento. Bom, conferimos aí, portanto, a situação do trânsito em alguns trechos da cidade. E neste momento vamos conferir mais informações sobre a temática de hoje. Qual o mais vantajoso, o álcool ou o etanol? Ou melhor, o etanol ou a gasolina? Vamos conferir mais informações no nosso quadro É Notícia com a Thalita Belo. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante. Olá, vocês aí no estúdio. Queridos telespectadores do programa, é sempre uma alegria poder trazer mais informações para vocês. E nós selecionamos uma notícia não muito boa do site À Tarde. Consultorias esperam reajuste de até 9,5% na gasolina. De acordo com o site, além dos aumentos de preços administrados anunciados recentemente estarem surpreendendo para cima, alguns economistas estão incluindo em seus cenários de inflação deste ano um possível reajuste nos preços da gasolina. Para eles, será necessário reforçar o caixa da Petrobras por causa da alta da cotação do petróleo no mercado internacional e da desvalorização do câmbio no Brasil. Além disso, a empresa já deu sinais de que vai reajustar os combustíveis. Essa percepção ganha força na medida em que o mercado acredita que a estatal tem autonomia para decidir sobre sua política de preços, independentemente da inflação. Vamos voltar então aos estúdios do assunto do dia. Temos um encontro marcado aqui no É Notícia amanhã, sexta-feira. Voltamos então com você, Felipe. Ok, Thalita, muito obrigado pelas informações que vieram e muito a complementar ainda mais aqui a nossa conversa. Você vê aí que o momento é de crise, né? Momento de crise. E vamos continuar conversando sobre o assunto de hoje. Qual o mais vantajoso, na sua opinião? A gasolina ou o etanol? Para você que deseja acompanhar os preços de perto dos combustíveis, vai uma dica importante. Olha só, a Agência Nacional de Petróleo, ou melhor, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, divulga todas as semanas um levantamento de preços de combustíveis feito em mais de 8,6 mil postos de todo o Brasil. Acesse o site e comprove esta informação. www.anp.gov.br/preço www.anp.gov.br/preço e comprove essas informações. Você conferiu aí na tela para que você também possa acessar e obter mais informações, mais dicas importantes sobre a questão dos preços. Bom, e sobretudo com relação a essa participação que a Thalita trouxe para a gente, ela mencionou esse site, trazendo essa informação que não é uma informação das mais, digamos, da que a gente esperava de fato, né? O brasileiro não esperava por isso, né? Essa situação econômica degradante. E eu queria que o nosso convidado, José Emílio Calado, pudesse refletir um pouco mais, né? O que isso significa com essas informações que a Thalita trouxe para a gente desse site, né? O que significa, como é que fica o futuro do país nesse momento? Será que a previsão não é das boas daqui para frente? Eu diria o seguinte, o nosso país hoje está pagando um preço alto, né? alto em função de uma política econômica e eleitoreira do passado. Infelizmente, nós vamos ter que sofrer. Um remédio bastante amargo, mas que eu acredito que o ministro Levi ele não teria outra coisa a não ser fazer isso. Esse ajuste fiscal que ele está fazendo. A Petrobras, hoje, é totalmente livre de influência política, né? Então, consequentemente, ela está sendo administrada como uma empresa privada, com acionistas, e que precisa ter os seus lucros para poder fazer os seus investimentos. Então, se vai ter que ter aumento do preço da gasolina,
infelizmente, nós vamos ter que sofrer com isso. Realmente, quem sofre justamente é o consumidor, de fato. E eu queria aproveitar, né? Há algumas dicas importantes que estamos trazendo desde o início do programa para que as pessoas possam, né, se adequar a esta nova realidade econômica do país, né? Se a gasolina está alta, se o etanol, né, vem a aumentar ou não, enfim, é importante as pessoas terem algumas dicas importantes para poder economizar. E é por isso que estamos contando, né, também com a presença do professor Murilo Nóbrega, ele que é coordenador do curso de Engenharia Mecânica da Estácio de Sá. E eu vou aproveitar a presença dele aqui e pedir para que ele passe algumas outras dicas. Por exemplo, professor Murilo, será que mantendo a mecânica do carro em dia, isso pode ajudar? Há outras formas também de tentar minimizar esses gastos, que a gente sabe que não são poucos, não são baratos. Há outras formas do condutor fazer isso com o seu veículo, não? Sim, o carro tem que estar num estado de conservação bom, porque um carro que tiver ou com os pneus descalibrados ou com o alinhamento não está correto, ele vai consumir mais, né? Essa calibragem, por exemplo, ela deve ser periódica, de quanto em quanto tempo, assim, o senhor poderia indicar? Eu diria que a cada 15 dias o proprietário deveria checar a calibragem dos pneus e, se for o caso, completar até o nível indicado pelo manual do veículo. Do veículo, né? Agora, existem alguns modelos, é claro que a gente não vai mencionar aqui, até para não fazer propaganda, mas quais as dicas que o senhor daria, por exemplo, a uma pessoa que pretende comprar um veículo, já está com dinheiro na mão, apesar que não é um momento para comprar veículo, não é? Momento de crise, aqui o economista, né, ele está aqui conosco, José Emílio Calado, e ele sabe muito bem disso, não é? Agora, existem alguns modelos, especificamente, que a gente pode até orientar, professor. Quais as dicas que o senhor daria para as pessoas que estão prestes a comprar, adquirir um novo veículo? Eu diria que uma coisa importante é você se orientar quanto é o rendimento do carro, quantos quilômetros por litro o carro faz. Sempre tem alguma informação? Sim, e hoje os carros eles estão vindo com um selo, da mesma forma que uma geladeira, um ar-condicionado, classificando o rendimento dele. Então, isso faz uma diferença ao longo do tempo muito grande, né? O que seria esse é um indicativo muito importante para o consumidor saber, de fato, o que está sendo adquirido, né? Por exemplo, há muita gente ainda pensando no seguinte: eu não vou colocar o etanol, é uma dúvida muito antiga, não é? Não vou colocar o etanol, porque há aquela ideia, se é mito ou não, o senhor vai dizer agora, tá certo, para o nosso telespectador, professor Murilo, se o etanol desgasta o motor, modifica alguma coisa, o sistema, enfim, é verdade, isso é um mito, isso é uma coisa antiga ou não? Isso é um mito, né? O Brasil foi pioneiro na década de 80 em desenvolver o uso do álcool, do etanol, nos veículos comerciais. E isso fez uma diferença gigante. A gente tem um potencial de utilizar muito mais o álcool, precisa de uma política de governo, como falou o José Emílio. E hoje, inclusive, tem aviões movidos a álcool. Então, não existe nenhuma comprovação. Num período curto, o Brasil precisou importar álcool e veio um álcool com acidez mais alta e isso chegou a danificar. Mas isso hoje não acontece mais, né? Só para a gente ter uma ideia, né? A gente falou rapidamente, professor Murilo e também José Emílio Calado, sobre aquela questão da conta, não é? A gente tem aí um exemplo, não é, de como as pessoas podem fazer esse cálculo. É um exemplo que está sendo ainda usado, utilizado. Há algumas contradições, não é? Mas a gente pode conferir agora na tela alguns exemplos práticos que você pode fazer para tentar colocar na ponta do lápis, ver se realmente é uma economia interessante utilizar o etanol ou a gasolina. Por exemplo, calcule quantos litros você anda com etanol e gasolina. Aí você calcula, digamos que, nesse exemplo que a gente está apresentando, que a cada 10 litros de gasolina que você põe no seu veículo, rode 100 quilômetros. E digamos que você, a cada 10 litros de etanol, você rode com o seu veículo 70 quilômetros, a diferença de 70%. No próximo exemplo, a gente vai tentar fazer um outro cálculo. Calcule quantos quilômetros você consegue rodar com 1 litro de gasolina e depois com 1 litro de etanol. Exemplo, faça outra conta. O preço do litro do etanol dividido pelo preço do litro da gasolina vezes 100.
né? Se o resultado for maior do que 70%, vale a pena utilizar a gasolina. Se for menor, né, do que 70%, vale colocar etanol. Agora, José Emílio Calado, essa conta aí, ela funciona de fato? É uma boa dica para o consumidor ou não? Sim, é uma questão de que você vai, vamos colocar o seguinte, você dizer que o preço da gasolina seja R$1, aí você coloca 100 litros, então você gastou R$100. Se com esses R$100 você vai percorrer um determinado volume de quilômetros e com o álcool, em que vamos colocar que o álcool seja 80 centavos, você gastou 80, para botar os mesmos 100 litros, você gastou R$80. Então, se quando você colocou a gasolina e você percorreu muito mais quilômetros com a gasolina, a vantagem é você colocar a gasolina. Na hora em que você tem essa redução para 70 ou 65, aí efetivamente o álcool, o etanol passa a ser muito mais vantajoso. Agora é claro, professor Murilo, que vai depender do veículo, vai depender do condutor, como o condutor ele leva, não é? Ele dirige, né? Pilota, enfim, né? No caso da moto, o seu veículo. Então vai depender do condutor, vai depender de uma série de condições, né? A gente poderia tentar relembrar, inclusive, para o nosso telespectador ficar atento, professor Murilo. Pois é importante ele passar as marchas na rotação correta, não dirigir freando a todo instante, e isso ele tem uma economia, né? Eu queria lembrar também que hoje no Brasil a gente também tem uma opção de colocar GNV, gás natural. Muito bem lembrado. Então, toda a costa do país, do Rio Grande do Sul até Fortaleza, você tem gasodutos e você tem postos de abastecimento. Então, para quem roda mais de 100 km por dia, o gás natural é mais vantagem do que a gasolina ou o álcool. Agora, quais as principais desvantagens no caso do consumo, no caso da utilização do veículo, no caso aí do GNV, o gás natural veicular? Existem algumas desvantagens na parte hidráulica, na parte mecânica, enfim, no desempenho do motor do veículo ou não? O veículo normalmente perde 20% de potência. Então, se você coloca GNV num carro 1.0, ele vai ficar com a potência mais baixa ainda. E se a pessoa utilizar o ar-condicionado, então, não é? Já é um fator associante aí, no caso, não é? Pois é, o ar-condicionado hoje, como todo o sistema do carro é eletrônico, não influi muito na perda de potência, mesmo com o GNV. Mas uma desvantagem que teria o uso do GNV é você perder um espaço da sua mala, colocando o cilindro de gás. Mas é um combustível muito mais limpo, ele gera muito menos monóxido de carbono, então ele é ambientalmente melhor, mais seguro, porque se houver um vazamento ele sobe, e então é um fator que para quem trabalha, quem anda muito, vale a pena usar o GNV. O Iaco falou sobre a questão do combustível mais limpo. Entre os três, o GNV ainda é o mais limpo ou o etanol? O GNV. O GNV, não é? A queima dele é melhor. Ele queima 90% e então ele emite menos monóxido de carbono para a atmosfera. Muito bem, a conversa aqui está muito instrutiva, a gente está aprendendo bastante aqui com os nossos convidados, né? Vamos dar uma pequena pausa na nossa conversa aqui. Você aproveita essa pausa, esse intervalo que vamos ter e participa da nossa enquete, uma pergunta que estamos fazendo, queremos saber a sua opinião. Já que o Brasil é um dos grandes produtores de petróleo, você concorda que a gasolina deveria ser mais barata internamente? Você acha que sim ou você acha que não? Baratear aqui a gasolina entre o público interno, não é? Você liga e participa aí da nossa enquete, responde sim ou não, através do 0 Operadora 81 3424 1977, ou também manda a sua mensagem, assim como várias pessoas estão fazendo, mandando sua mensagem através da fanpage facebook.com/assunto do dia. Após o intervalo, a gente volta com outras informações. Não saia daí.
Bom, já estamos de volta com o programa Assunto do Dia e neste momento vamos conferir o nosso quadro Há Vagas. Vamos conferir as principais ofertas de emprego geradas pela Agência do Trabalho. Na nossa primeira tela, há um indicativo para uma vaga para operador de caixa. E os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. Já o salário não foi informado. Na próxima tela, a gente confere 4 vagas para mecânico de auto em geral. E os principais requisitos: ensino superior completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$ 1.300. Na próxima tela e última tela de hoje, nós conferimos aí uma vaga para servente de obras. E os principais requisitos: ensino fundamental completo e experiência de 6 meses. O salário é de R$ 906,40. Mas há uma observação para esta vaga, hein? Esta vaga é exclusiva para pessoa com deficiência. E só lembrando, só trazendo aqui uma ressalva, estas vagas não foram geradas aí, no caso, foram geradas pelo Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Anote aí o número, o contato telefônico para obter outras informações sobre essas ofertas que apresentamos aqui no programa, como também outras que vão surgindo constantemente. Anote aí, 3355 2900. Eu disse 3355 2900. Bom, e vamos retomar aqui a nossa conversa de hoje, que estamos conversando aqui sobre qual o mais vantajoso, qual o combustível mais vantajoso, gasolina ou o etanol. Já se falou aqui, inclusive, sobre o gás natural veicular, o GNV. E vamos continuar conversando sobre esse assunto. Agora tem um outro ponto que eu quero trazer para vocês. Com o reajuste dos últimos meses nos derivados do petróleo, o consumidor voltou a fazer as contas na hora de abastecer, hein? Em muitos casos, é mais vantagem encher o tanque com etanol. Ao fazer os cálculos, alguns consumidores podem, inclusive, encontrar uma diferença de cerca de 50%. Vai depender da localidade e, é claro, do posto, enfim, uma série de outras questões que poderíamos até trazer aqui. Já trouxemos aqui alguns pontos importantes desde o início do programa. E temos uma enquete para que você possa participar, só relembrando aqui para que você interaja conosco, né? Você pode observar na tela agora, já que o Brasil é um dos maiores, um dos grandes produtores de petróleo, você concorda que a gasolina deveria ser mais barata internamente? Entre o consumidor interno, a gasolina deveria ser mais barata? Você acha que sim ou você acha que não? Participe, ligue para a gente através do 3424-1977. E nós vamos retomar aqui a nossa conversa com o José Murilo, ou melhor, José Emílio Calado, perdão. Isso. José Emílio Calado, ele é economista e presidente do Instituto Brasileiro de Finanças e diretor da SPPE. Além dele, estamos conversando também com o Murilo Nóbrega, ele que é coordenador do curso de Engenharia Mecânica da Estácio de Sá. E temos aqui, inclusive, uma participação, o José Ricardo, lá de Igaraçu, participando conosco. Um abraço especial, José Ricardo, e a todos lá de Igaraçu. Ele diz que tem um carro sedã 1.4 e consegue fazer 15 km por litro. O modelo do meu carro, ele diz, é do ano de 2012. Mas ele tem um amigo que tem o mesmo carro, só que é 1.0, e o dele é o modelo 2014, um modelo mais novo. E o veículo dele faz 11 km por litro, o dele faz 15 e o do amigo 11 km por litro. Ou seja, consome mais combustível que o meu, que é mais antigo. Por que isso ocorre? A pergunta aqui do José Ricardo, professor Murilo. Alguns motores, eles são produzidos e colocados em veículos, mas podem não ter um rendimento ideal. Hoje, no Brasil, a vantagem econômica de se comprar um carro 1.0, ela impacta também num desempenho um pouco menor. Então, seria interessante que você tivesse um carro com um motor que lhe desse conforto mais do que 1.0. Mas então, o que acontece é isso. Mecanicamente, ele não está 100% indicado para aquele carro. E ele é feito, hoje a frota do Brasil, ela é majoritariamente de carros 1.0,
devido a essa questão econômica, mas não é o carro ideal. Então, quem puder comprar um carro com uma potência um pouco maior é recomendável. Muito bem, uma dica importante aqui do professor Murilo Nóbrega, não é? E temos aqui também alguns comentários, algumas participações, é o caso aqui do Gustavo Henrique, não é? Ele diz o seguinte: não concordo com o aumento interno. O preço do combustível influencia diretamente no consumo de outros produtos por parte da população. Gasolina mais cara, consequentemente, produtos aumentam e o brasileiro vai perdendo o poder de compra e a economia é afetada. Na realidade, é um erro, segundo ele, pois se aumenta de um lado, prejudica outros setores. Está aqui a participação do Gustavo Henrique. O pensamento dele é um pensamento plausível, é um pensamento correto, professor, ou não? Sim. Na medida em que a nossa economia ela é dependente muito do combustível, né, no transporte de produtos, então quando você encarece o preço da gasolina, o preço do óleo diesel, isso é repassado ao produto. E aí, consequentemente, os produtos aumentam, né? Isso fez com que o governo esteja hoje tentando controlar a inflação. Houve o aumento hoje da taxa de juros, 13,75%. O desemprego está crescendo. Verdade. Hoje também foi notícia. Então, o que nós estamos passando, eu diria que é um remédio. Nós somos um paciente que estava doente lá no passado, não se tratou bem no passado e agora vai ter que se tratar para ficar bom. É uma coisa séria, a gente está passando por um momento muito crítico, difícil. Né? Muito difícil. Né? Muito difícil. E as previsões para o futuro não são das melhores. Não são. Né? Nós vamos sofrer aí esses próximos 10, 11, 12 meses ainda. Né? Até que tudo isso se ajuste. O que o ministro Levi está tentando fazer é isso. Ele está tentando curar um paciente que estava doente, não se tratou e agora está quase na UTI. E agora tem que se tratar, para poder, então, sair disso. Que nós vamos sair? Nós vamos. Eu sou bastante otimista, já atravessei diversas crises, né, até piores que essa. E eu acredito muito na capacidade de recuperação do nosso país. Um país maravilhoso, um país extenso e que tem um povo maravilhoso. Então, acho que com essas medidas que estão sendo adotadas, são medidas corretas, e nós, a partir disso, nós vamos ter bons ventos aí, vão acontecer para a gente nos próximos meses. Muito bem. Temos aqui também algumas outras pessoas participando, não é? O caso aqui da Simone Araújo, ela diz: bom dia. Agora, por que o gás natural está crescendo o valor, está tão caro? Está aqui a pergunta da Simone Araújo. Há uma explicação aqui plausível para essa pergunta aqui do GNV, no caso, o gás natural. Professor Murilo, quer complementar? Pode ficar à vontade. Eu acredito que essa política da Petrobras de gerar mais caixa, né? Agora, é importante saber que com 1 metro cúbico de gás, você roda 18 quilômetros em média. Nossa. Ele se torna 60% mais barato do que um outro combustível. Entendo. Então, para quem roda muito, por exemplo, o investimento que você faz em colocar um kit gás, se você rodar 8.000 quilômetros por mês, que é um taxista, ele pode ser pago em 4 meses, esse investimento, né? E aí vale a pena você ter o carro a gás. Por exemplo, existem, no caso chamam de cilindros, Exato. Quais os tamanhos aí, a capacidade, no caso, desses cilindros, em média? Existem cilindros de 10 metros cúbicos, 15 metros cúbicos, e aí você pode colocar 1, 2... São depende... mais comuns no mercado, 10 a 15 metros cúbicos, né? Para caminhonetes você pode ter cilindros maiores, né? E aí você, dependendo do espaço que você quer ocupar e da autonomia que você quer obter. Então, por exemplo, o estado de Pernambuco hoje, ele tem mais de 73 postos a GNV. E o gasoduto está indo para o interior, então já chega em Caruaru e já está sendo construído mais um trecho que vai até Belo Jardim. Então, isso vai gerar competitividade para o estado e, consequentemente, você também pode estar rodando do litoral até Belo Jardim com o GNV, por exemplo. Agora, não há uma tendência de que haja um aumento no valor do GNV, ou há essa tendência também, José Emílio?
Eu vejo que a questão do gás, ela vai muito em função de como que você utiliza esse gás, como o Murilo falou, na medida em que você começa a disseminar gás aí e gasodutos e aí, consequentemente, a tendência vai ser o preço baixar. Não, o preço baixar. O preço baixar. Né? O preço porque, baixar, no caso, todo mundo vai porque ter aí acesso. você vai ter mais consumo e tudo, então você tem uma infraestrutura para poder permitir isso. Porque nesse primeiro momento nem todos têm, né, utilizam o GNV, não é? Nem Isso todos, mesmo. Né? Então, é uma boa explicação para a gente entender melhor, de fato, o que está acontecendo no mercado. Agora, uma última pergunta, já que estamos caminhando aí para os instantes finais do programa, né, os minutos finais, justamente sobre a utilização, no caso de veículos flex, né, que há pessoas que utilizam um percentual etanol, né, e um percentual gasolina. Essa junção desses dois combustíveis vai alterar em alguma coisa? É claro que de fábrica já vem, já numa análise, já no estudo, já sendo feito, né, já é feito, antes de fazer com que os carros possam ser disponibilizados para venda e tudo mais, mas com a junção desses dois combustíveis, sempre as pessoas terminam mesclando um pouquinho de um combustível e do outro. Isso pode fazer com que o motor tenha um baixo rendimento, alguma alteração, e no caso dos veículos que não são flex, como é que fica daqui para o futuro essa questão de administrar a utilização do etanol, da gasolina? Eu queria que o senhor pudesse complementar, professor Murilo. Os carros hoje já são produzidos com componentes que suportam 100% de um combustível ou do outro. E se você está misturando, também não teria problema de nenhum desgaste acentuado no motor. Eles, como são todos eletrônicos hoje em dia, é interessante que quando você for fazer a troca, se você está rodando só a gasolina e vai passar a rodar só a álcool, você faça gradualmente para que exista uma memória eletrônica e ela vai se adaptando até que você consiga estar rodando 100% com um outro combustível. Isso se torna mais crítico em carros importados, carros de luxo, porque lá no exterior não existe esse carro flex e o percentual de gasolina, o percentual de álcool que é colocado na gasolina influi negativamente nesses carros. Então, quem tem alguns carros de modelos muito caros tem que ter um cuidado adicional de usar uma gasolina melhor. Modelos, sobretudo, inclusive importados, que a gente até comentou aqui em off, não é? Então, esses carros devem ter um maior cuidado nesse sentido, né? De utilizar ou não aí os dois combustíveis, enfim. Bom, estamos aí encerrando o programa Assunto do Dia e já temos o resultado da nossa enquete, onde perguntamos aos nossos telespectadores e internautas, já que o Brasil é um dos grandes produtores de petróleo, você concorda que a gasolina deveria ser mais barata internamente? Olha, 98% das pessoas que ligaram responderam que sim e 2% responderam que não. Já era esperado esse resultado ou não, José Emílio? Sim. Nós temos que ter claramente o seguinte, se a Petrobras ela for administrada como uma empresa privada, aí sim, nós estaríamos hoje com o preço da gasolina bem menor, por causa justamente do barril de petróleo que hoje está baixando no mercado internacional e o preço da gasolina ele é decorrência desse preço do barril de petróleo. Bom, nós queremos agradecer aqui, ao José Emílio Calado pela presença aqui no programa Assunto do Dia. Foi um grande prazer recebê-lo. Ele que é economista e presidente do Instituto Brasileiro de Finanças e também diretor da SPPE. Muito obrigado, foi um grande prazer. Muito obrigado pelo convite, um bom dia a todos os telespectadores. Muito bem, nós queremos agradecer também ao professor Murilo Nóbrega, ele que é coordenador do curso de Engenharia Mecânica da Estácio de Sá, e nós queremos agradecer também à Universidade, à Faculdade de Estácio de Sá, por ter cedido também a presença aqui do professor Murilo Nóbrega, que trouxe muitas informações importantes. Muito obrigado, professor. Obrigado, espero que tenha ajudado e foi um prazer. O prazer foi todo nosso tê-los aqui conosco e também contar com a sua audiência, telespectador. Já estou com saudade, hein? Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, no mesmo horário e neste mesmo canal. E lembre-se, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e um excelente dia.